A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia na carta de Paulo, a primeira, capítulo 11. Vamos ler do versículo 25 ao 29. É o texto da ceia, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 25 ao 29. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém. Podeis tomar assento. Obrigado pela recepção. Prazer atender o convite, que na verdade é uma ordem, né? Pastor Júlio Mafra, o velhinho mais saudável de Camboriú. Eu tenho inveja dele, da saúde dele. Prazer estar aqui com os obreiros do Senhor, alguns companheiros, Igreja de Cristo. Estou admirado aqui, louvando a Deus pelos filhos da irmã Olinda. Tem dois ali. Eu me lembrei de mensagens que Deus me deu há 28 anos, lá no cerro. Eles eram pequenos, tribuloso, que dava dó. Um dia eu estava orando, meu Deus, que criançada tribulosa, né? Aí Deus falou para mim: mas eu tenho uma obra na vida de cada um deles. E hoje eu estou vendo com meus olhos o cumprimento daquela mensagem, lá no cerro aí da década de 90 ainda, né? Glória a Jesus por causa disso. Prazer estar aqui com meu amigo pastor Vinícius, está ali, né? A Manu, no final da pregação, vou chamá-la, tá? Estou autorizado aqui, tá? Ela cantar um hino bonito, uma menininha que canta muito bem. Meus irmãos, na verdade eu estou jubilado, né? Ano passado estava muito doente e resolvi pedir a minha jubilação. Meu desejo era mudar-se para o estado de São Paulo, de onde eu vim. E Deus falou comigo, dizendo assim: tu vai, mas não agora. Digo, ai. E Deus andou falando comigo algumas coisas, só mais do que isso. Deus falou comigo o seguinte: você e outros pregadores e ensinadores da sua geração, se não pregar o evangelho como ele é, porque vocês sabem, vocês sabem como é que é o evangelho verdadeiro. Disse assim para mim: vocês botarão a perder toda uma geração de mais novos. Eu senti o peso como que duas carretas carregada de ferro passasse em cima de mim. O compromisso que Deus me deu naquela noite. Você sabe, você conhece o evangelho verdadeiro, e os obreiros da sua geração também sabem. Não prega se for covarde, medroso, irresponsável, e não tiver amor por esta nova geração, porque ela vai se perder. Então eu trouxe aqui uma rápida mensagem,
mas é de grande e importante significado. O tema é 5 maneiras erradas de tomar a ceia. 5 maneiras erradas de tomar a ceia. E o inverso é verdadeiro, né? Se existe 5 maneiras erradas, porque tem 5 maneiras, 5 formas certas. E a primeira maneira errada, meus irmãos, convém dizer que a cidade de Corinto é a cidade mais depravada daquele tempo. Deus mandou Paulo para lá fundar uma igreja. E naquela cidade, irmãos, era tão depravada que existia ali pelo menos 3 grandes religiões depravadas. Primeira é o templo de Afrodite, seguidores de Afrodite, um templo gigante, um deus famoso que tinha 1000 mulheres prostitutas cultuais. Seguidores levavam oferenda e faziam sexo com ela. E aquele sexo era como se fosse um culto a Afrodite. Era a deusa dos prazeres. Tinha também lá o templo do deus Esculápio. Esculápio era um deus das serpentes. Tinha pessoas que iam lá no templo de Esculápio e dizia para o sacerdote: eu vim entregar a minha vida para Esculápio. A minha vida eu quero doar para o meu Deus, Esculápio. Então ele entrava no compartimento cheio de cobras. Ali tinha cascavel, caninana, jararaca, uruntu, cruzeiro, tinha até a mamba preta, que é a cobra mais perigosa, a mamba preta. E ele entrava ali, se deitava sobre as cobras, se enrolava com as cobras, e as cobras picavam ele e morria envenenado. E ninguém podia detê-lo se ele quisesse entregar sua vida para Esculápio. Estava lá em Coríntio, e tinha muitos seguidores. Lá tinha outro deus chamado Baco, que era o deus da orgia, chamado também de Dionísio. Os seus seguidores faziam orgia a noite toda, dançando, batucando, tomando vinho e fazendo sexo a noite toda. E era grande o número dos seus seguidores. Foi para lá que Deus mandou Paulo. E Paulo fundou a igreja de Corinto, a igreja mais problemática daquele tempo. Se você está achando difícil servir a Deus na igreja do Cedro, você não ia servir nem para a bucha de canhão na igreja de Corinto. Uma igreja que só fazia confusão. Uma igreja partidarista. Um era de Paulo, outro era de Apolo, outro grupo era de Pedro. E o pior grupo diz que é aqueles que diziam que era de Cristo. Então, nós somos de Cristo. Diz que era o pior que tinha. Ali tinha crente que não acreditava na ressurreição. Tinha crente de todo jeito naquela igreja. Crente bringueiro, arengueiro, que fazia confusão o tempo todo. E ainda mais, no culto de ceia, era uma verdadeira bagunça. Paulo escreveu 4 cartas, 2 se perderam. 4 cartas para a igreja de Corinto. A igreja é tão problemática que foi a única igreja que Paulo escreveu 4 cartas. 2 se perderam, mas 2 estão aqui na Bíblia. Primeira e segunda carta aos Coríntios. No ano 95, mais de 30 anos depois dessas cartas de Paulo, um pastor de Roma chamado Clemente escreveu uma carta. Essa carta foi achada, só não é canônica, não está na Bíblia, mas ele está repreendendo, corrigindo a igreja de Corinto com os mesmos problemas que está aqui nas cartas de Paulo. Os mesmos. A igreja melhorou, mas não se consertou. Parece que tem crente que não tem jeito não, irmãos.
Ele nasce torto, vive torto e morre torto. O sangue de Jesus tem poder. Aqui não tem desse não, né, pastor Júlio? Glória a Deus. Portanto, você está numa igreja boa, não sei se 100 ou 200 vezes melhor do que a igreja de Coríntios. Não era fácil ser crente em Coríntios. E até porque estamos vendo aqui uma ceia bagunçada. Então, a primeira forma de tomar ceia errada é tomar a ceia sem se lembrar do que Cristo fez por nós. A ceia ou culto de ceia ou participar da ceia não é como se vai passear num shopping center. Não é como se vai para uma reunião normal de aniversário ou casamento. Esse aqui é o culto para termos extrema reverência ao nosso Deus que criou o céu e a terra. Aleluia! Esse culto, como disse o versículo 25, ele é em memória. Sabe o que significa isso aqui? Na linguagem original, pesquisada profundamente. Em memória quer dizer o seguinte: aqui neste ato de Santa Ceia, Cristo não está fisicamente, mas Ele está espiritualmente. Ele não está sendo pregado aqui e agora, Ele não está sendo morto aqui e agora, mas é como se estivesse. Na nossa mente é para trabalhar o significado da morte de Cristo como se fosse agora, no ato da ceia. Isso é tão sério que a igreja, a nossa ex-igreja, a ex-igreja de muitos aqui, né? Ela considera que em cada missa Jesus está sendo morto literalmente. Para ele na missa, Jesus está sendo morto, mas é literal, mas está errado. Mas ele não está literal, mas era como se estivesse. Num culto como esse, nós temos que nos lembrar que Jesus morreu por nós. Morreu em nosso lugar, foi condenado em nosso lugar. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Ele morreu para nos redimir, para nos comprar, para nos salvar de nossos pecados. Se não tivesse a lembrança, nem é bom tomar ceia, porque se tomar, vai tomar de forma errada. Infelizmente, nós temos uma natureza que nos acostumamos com o sagrado. A gente se acostuma. Para muitos a ceia é uma tradição. É o rito religioso e não passa disso. É quando de ceia, vamos tomar ceia. Acostumamos-nos com o sagrado, com as coisas de Deus. Aí perdemos a reverência, aí perdemos o temor. Aí comemos o pão como que come um lanche lá no shopping center. Crente dessa forma, não tome a ceia ou se arrependa antes de tomar, porque Jesus está disposto a perdoar. Segunda forma errada de tomar a ceia é tomar não estando aguardando a vinda de Jesus. Aqui a folha da mutamba vai balançar, porque nós estamos com problemas e muito sérios, irmãos. Nós não estamos lembrando de vir Jesus coisa nenhuma, irmão. Nós não estamos pensando nisso, nós não estamos nos preparando para isso. Nós vamos empurrando de barriga, ele vem, a qualquer hora ele vem. Já tem um irmão aí que disse que ele acha que Jesus vai voltar daqui a 200 anos. Ele falou, ele acha que Jesus vai voltar daqui a 200 anos. Quem foi crente na década de 80, 70, 80, começo de 90, deve se lembrar que naqueles dias nós não dormíamos sem antes dizer, sem antes orar, dizendo: meu Deus,
Se for essa noite, me leva. Se tu vier essa noite, não me deixa amanhecer deitado nessa cama. Me arrebata, Senhor, para contigo a glória do Senhor. Porque nós pensávamos que Ele viria naquele dia, porque as pregações eram essas. Tinha pregador como, por exemplo, Decásio Takayama, ele tinha um voto com Deus. E em cada congresso, pelo menos uma noite, ele pregava sobre a vinda de Jesus. Porque ele estava nos Estados Unidos, quando Deus falou com ele, mostrou a sua vinda. E quando ele despertou-se, ouviu audivelmente a voz de Deus. Estou a voltar a buscar o meu povo. Ele disse que ele deu um grito naquele apartamento que acordou todos os apartamentados que estavam ali. Ele disse, vai para o Brasil, Deus falando com ele. Vai para o Brasil, volta para o Brasil e avisa a minha igreja que eu estou perto a voltar. E ele tinha esse voto com Deus. E ele pregava e todos os outros pregavam. E os compositores e os cantores da época, todos do tempo do disco vinil, nós chamávamos de cibolão, em todos eles tinha pelo menos um ou dois hinos cantando a vinda de Jesus. Era o rei está voltando. Não tinha um culto que não cantava o rei está voltando, o mercado está vazio, o martelo dos obreiros já cessou o seu barulho. E nós dizíamos, ele vem, ele vem, ele vem. Ele vem, irmão, ele vem. Não cochila não, irmão, não dorme não, não dorme não. Porque ele vai vir, vai ser surpresa para muito crente descuidado, distraído, não crendo mais que ele vem buscar a sua igreja. Aleluia. Passou a década de meados de 90, todo mundo foi se esquecendo, não foram gravando mais hinos hoje nem sei o que é que fala mais. Tem hino que é uma batucada só, nem sei o que está dizendo, é um negócio terrível, irmão. E nós então estamos acostumados, fiquemos acostumados que Jesus não vem mais e não vem tão cedo. Vou dizer dois sinais confirmativos, extremamente confirmativos, que confirmam que, não obstante não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos o tempo. Eu não sei o dia, não sei a hora, mas eu sei que nós já estamos no tempo da vinda dele. Aí, pastor Gilmar, primeiro sinal, a ciência se multiplicará. Já multiplicou. Se uma pessoa que morreu há 150 anos, ou até menos, ressuscitasse agora, eu acho que ele iria pensar que ele estava em outro planeta. Ele ia dizer assim, parece com a Terra, mas não é não. Alguma coisa é da Terra, mas estou vendo que... Ele ia ficar assombrado com tantas descobertas científicas, tecnológicas. É um avanço extraordinário. Não faz muito tempo, José Maria Helman, conhece? Grande pregador, está vivo ainda, já está com uns 90, né? José Maria Helman morava no interior do Rio Grande do Sul. Logo que casou, casado de novo, comprou um fogão a gás, que era um fogão que só tinha na capital, lá em Porto Alegre. Ele viu, comprou, trouxe para a sua casa no interior, que eu esqueci o nome agora. E daqui um pouco apareceu uma comitiva de pastores da igreja dele. Pois não, o que o senhor deseja, pode entrar. É o seguinte, nós estamos ouvindo falar aí que você comprou um negócio aí, que o fogo vem lá do inferno e fica pegando fogo aí para cozinhar as coisas aí. Quase foi disciplinado que comprou um fogão a gás. Não faz muito tempo, irmão. Olha aí, que evolução nós estamos. Outro sinal, para Jesus voltar a arrebatar a igreja, para arrebatar a igreja e para vir também em glória, se Israel, esse povo medonho que está aí na mídia, não tivesse na sua terra, Jesus não voltava.
Tinha um pastor batista da década de 40, e quando pregava, Jesus vai voltar, está perto de voltar, é logo, quem sabe é hoje. Vem não vem agora não. Quase que excluiu esse pastor, quase que a convenção batista excluiu ele, é batista. Não vem não, agora não vem não. Rapaz, mas o que é isso? Esse homem fica desfazendo da Bíblia, das profecias. Aí ele escutou no rádio que houve uma resolução na ONU, que essa resolução na ONU até foi presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, devolveu a terra para o judeu. Ele escutou no rádio: os judeus vão voltar para a sua terra. Não, agora ele vem, agora vem. Então Israel na sua terra desde 1948 foi um dos maiores, ou o maior sinal que daí para frente Jesus pode arrebatar a sua igreja. Agora não tem dia, não tem hora, não tem ano, é a hora que ele quiser, ele vem buscar a sua igreja. Mas só vai subir quem estiver preparado e esperando. E essa foi uma profecia que eu escutei em Limeira, uma interpretação de língua no culto de ceia. Uma interpretação de língua. Dizia assim, o intérprete disse assim: por que estão em êxtase? Eis que eu virei, mas só vou levar quem estiver preparado e me esperando. Foram buscar um dicionário, porque essa palavra êxtase, ninguém sabia o que era. O que é êxtase? O que é? Ninguém sabia. O intérprete interpretou, disse: porque estão em... Olha, naquele tempo tinha crente em êxtase, então hoje estão dormindo. Foi buscar um dicionário para saber o que era a palavra êxtase. Esse aqui está assim perplexo, descuidado, distraído, um que está assim assustado. Esse é o significado da palavra. Só vou levar quem estiver preparado e me esperando. Anunciar a morte de Jesus até que ele venha. Então, no culto de ceia, temos que estar preparado, com essa predisposição de que se Jesus voltar, nós vamos subir com Jesus. Terceira forma errada de celebrar a ceia. Entre os muitos significados da ceia, que você precisa de uma semana para falar sobre isso aqui, tá? Uma semana todinha. Um dos importantes significados de tomar ceia, a ceia é figurada, é simbólica, ela tem implicação espiritual. Quem toma a ceia está dizendo para todos: eu vou tomar ceia hoje aqui, tá? Ao tomar ceia, eu estarei dizendo sem palavra, eu estarei falando sem dizer, ou dizendo sem palavra, o seguinte para todos vocês, para quem estiver me vendo: eu estou me alimentando agora fisicamente, porque eu também estou ou tenho estado me alimentando espiritualmente. Isso quer dizer o quê, pastor? É o seguinte: se você não estiver se alimentando interiormente, espiritualmente, com o próprio Cristo, com a palavra de Cristo, você vai estar enganando a todo mundo. Você está dizendo que você está se alimentando com Cristo. Ó, eu estou me alimentando no físico, porque no espiritual eu já venho fazendo todo o tempo. Então, se você não está lendo a Bíblia, não está ouvindo a Bíblia, se você não está escutando os bons hinos, se você não vem no culto participar, se você não está se alimentando de Cristo no seu espírito, no corpo não adianta. Não adianta comer pão, beber vinho, se você não está se alimentando no seu espírito do próprio Cristo. Esse símbolo aqui, esse significado aqui não vai adiantar nada. Você vai comer um fiapo de pão e beber uma cajibrina de vinho. Você viu a responsabilidade que é? Por isso que Jesus disse a seus discípulos: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Ele está falando do alimento espiritual. Tipologicamente, figuradamente, agora vamos fazer externamente, comendo o pão e o vinho.
A primeira ceia que existia, não era esse pedacinho de pãozinho aí, não. O pão era em forma assim, tipo uma tapioca. Era grande o pão. E não bebia um cálice ensinando um copão maior do que esse vinho. Era um alimento físico. Mas aquele alimento físico dizia que você já estava alimentado espiritualmente. E você já estava cheio de Cristo lá dentro do Espírito. E agora você, psicologicamente, vai tomar a ceia para figurar aquilo que você já está. Se você não lê Bíblia, não vem em culto, não escuta a Bíblia, se você não está se alimentando de Cristo no seu espírito, vai tomar a ceia de forma errada. Isso aqui é uma figura, é um símbolo. Isso aqui é um significado. Aleluia! Tem crente com cara de depressão olhando para mim, irmãos. Mas tem perdão para você aqui essa noite. Tem misericórdia de Deus para você essa noite. Aleluia. Quarta maneira de tomar a ceia, indignamente. O tempo está passando aqui. É tomar a ceia sem fazer o análise. Examine-se o homem a si mesmo antes de tomar o pão e a ceia. Se você tomar essa ceia aqui sem antes fazer uma autoanálise de si mesmo, não é eu que vou analisar você, não é o pastor que vai fazer análise da sua vida, é você. É você que tem que saber se vai comer ou não, tomar ou não a ceia. É você. Não é o diácono que vai passar aí com a bandeja, que vai dizer, não, você não, não, você não. Não, você pode, não, não são eles não. Não, não são eles não. O espírito humano tem uma faculdade chamada consciência. Quando a pessoa nasce de novo, essa faculdade é aguçada, é renovada, é limpada, é acrescentada, é melhorada, é renovada. E essa faculdade, que é o juiz também, o juiz de Deus na sua vida, da vida do seu homem interior, é que vai fazer o julgamento, o análise. Peraí, eu falei tanta mentira essa semana. Vou tomar a cena. Ou então vou fazer um concerto antes de tomar. Fiz tanta coisa errada essa semana. Rapaz, é a semana da ceia. Deixa eu ver se eu vou tomar a ceia ou não. É você. Vai fazer o análise, o autoanálise, para saber se você pode ou não. Não sou eu não, é você. Só que tem uma coisa, irmãos. Lá em Cosmópolis, pastor uma vez de uma congregação disse: estou sabendo aí que tem uns crentes assistindo a novela, e hoje é dia da ceia. A novela está de rock santeiro. E é o seguinte, irmãos, para tomar a ceia tem que fazer um concerto aqui na frente, no altar, senão não vou dar ceia para ninguém não. Sem novela santeira aí não. Santeiro só tem o nome, não é santo nada. Ele deve ser de rock diabeiro. Aí aqui nos bancos ficou vazio. A crente era na frente, que fechou a frente de crente de joelho. Pastor presbítero Antônio, vem aqui orar por estes irmãos aqui que infelizmente estão viciados na novela. Pastor, eu também vou descer, que eu também estou assistindo. Lá em Cosmópolis. Eu vou chamar ninguém aqui não, tá? Já vou terminar já, mas 5 minutos chama a Manuzinha, se prepara aí já, que eu falar a última forma errada de tomar ceia. Isso aqui vai longe se fosse, né? É tomar a ceia sem discernir o corpo do Senhor. Quem toma a ceia não discernindo o corpo do Senhor, toma indignamente. E é perigoso ficar doente fisicamente mesmo, e até morrer.
Tem crente doente que não há remédio que cura, porque toma a ceia sem discernir o corpo do Senhor. Isso aqui vou deixar para o pastor uma hora que ele quiser, para ele dar esse estudo para você. Você entender em pormenores o que é não discernir o corpo do Senhor. Primeira coisa que você tem que fazer para discernir o corpo do Senhor: saber que esse corpo tem cabeça. É a primeira coisa. Esse corpo não é um corpo sem cabeça. Esse corpo tem um cabeça. Esse corpo tem um dirigente. Esse corpo tem um guia. Esse corpo tem um senhor. Esse corpo tem um proprietário. Esse corpo tem um pai. Esse corpo tem um pastor. Esse corpo tem Deus na vida. Tem que interpretar essa realidade. Vocês não são cabeça, nem nós somos corpo sem cabeça. Nós temos Cristo é a cabeça. É Ele que nos dirige, é Ele que nos corrige, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos repreende, é Ele que nos consola. Não discernir o corpo do Senhor é não entender a necessidade de determinado crente. Tem crente sofrendo e você nem aí comigo, nem aí. Você não está entendendo o corpo. Discernir o corpo é não menosprezar o irmão mais deficiente, porque aí você estará desprezando o próprio Cristo, a própria ceia, o próprio Deus. Isso é mais sério do que você imagina. Mas eu quero que os irmãos, com a permissão do pastor, fiquem de pé. Vem cá, Manuzinho, cantar o hino aqui. Quando ela canta, eu oro por você. Eu não vou chamar você aqui na frente não, que o tempo não dá para isso. Mas aí no seu banco, faça o seu análise aí. Faça o seu análise se você pode tomar ceia hoje ou não. Mas se você não pode, faça um concerto com Deus agora. Porque tomar ceia também é renovar a aliança com Jesus. E não é qualquer aliança não é de qualquer uma não. Sabe como é que se chama essa aliança que vai ser figurada agora? Aliança de sangue. Sabe o que significa aliança de sangue? Estão ouvindo aí? É uma aliança que não pode ser desmanchada. É uma aliança eterna. É uma aliança que nem Satanás, e nem homem, nem macumbeiro, nem dinheiro, nem posição, nada nesse mundo pode arrebentá-la. Canta, minha filha. Canta, minha filha. Essa neném cantando aí, irmãos. Eu não vou chamar ninguém aqui não, mas se alguém quiser vir, pode vir. Não vou chamar ninguém, mas se você quiser vir por sua vontade, é melhor. Que eu vou orar por você agora, na sua vida. Venha fazer um concerto. Quem sabe que você não está tão bem assim, mas hoje vai ficar. Tem perdão para você aqui essa noite. Tem misericórdia de Deus para você. Como você não morreu ainda tem tempo de se consertar. Com pecadores, nenhum brilho ou trono revelou. Quem saberia? Se eu não falar a verdade para essa geração, eu vou ser culpado de botar a perdê-la. Quem acreditaria que o seu cedro já regeu o tempo? Ninguém me detém daqui para frente, que a palavra de Deus vai sair como um fogo da minha boca a salvar essa geração mais nova. Não é o melhor lugar. Talvez não tenha experiência. Quem notaria? Talvez não sabe o significado da ceia. Chamou o mundo à existência. E a geração mais nova aqui, ó. Moldou o homem à geração mais nova que está novinha ainda. Semelhança. Geração nova. Quem sabe quantas igrejas vai vir na sua mão ainda. O foi levado ao matadouro. Seu a geração nova. Seu coração precisa saber da verdade. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas. O que significa esse ato? Isso aqui não é brincadeira. O Calvário não reclamou, foi maltratado. Ser fiel até o fim. Tira o pecado do mundo, até a eternidade.
aqui é coisa séria. Glória em mim. Não põe a mão sem consertar primeiro. Rugirá e todo olho verá. Tem glória baixando. Tem mais coisa muito grave acerca disso, hein? Sobre as nuvens ele Eu nem vou falar sobre aquele que está mal com seu irmão, o mal foi vencido. está irado com seu irmão, que não perdoa seu irmão. A tua vitória, o Cordeiro Aí ia ficar mais sério ainda o negócio. Leão ressuscitou. Uou, Levante a sua mão. uou, Xaralabacaxangaralaga. Oh, aleluia. Faça um concerto agora com o Espírito Santo. Faça um concerto agora com Deus. Faça um concerto com Jesus agora. Você vai participar do corpo dele, do sangue dele. Como o cordeiro mudo É uma foi aliança levado de ao sangue. matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Jesus não Ficou quer perder calado, você. assinou todas as nossas culpas, não tinha Jesus você. não quer te No perder. Calvário não reclamou, é maltratado, Você é dele. humilhado, cordeiro Ele de pagou Deus, este alto mas foi preço fiel até o fim. para salvar a tua vida, a minha e a nossa Pecado vida. do mundo revela a eternidade e sua glória em mim. Perdoa teus servos, Senhor. Mas Tu sabe o coração de cada um agora, Senhor. Tu sabe o que se passa com cada santo agora. Agora baixando Com cada ele crente, vem. Sobre as Tu sabe nuvens o ele profundo de cada vem. Ele é o coração. leão e o cordeiro. Sabe o que precisa ser feito essa noite. O céu cantou. Onde está a Sabe aqueles que paz, a precisam vitória? fazer um conselho, O cordeiro foi morto. se aproximar mas de o ti, leão ressuscitou. para tomar a ceia de forma correta. Uou! Toca neles agora, Senhor. Uou! Dispõe o teu perdão agora para cada crente arrependido. Tão sinceramente Manuel, arrependido, o Senhor. verbo rei da eternidade, Eles o pão da vida, possam eu sou o participar desta verdadeiro ceia. Deus, Ele é o Senhor, Com consciência libertador limpa, e salvador, com coração limpo, a rocha eterna, palavra com de vida meu perdoada, Senhor. Perdoa Perdoa nossa vida, Shalom, Deus Adonai, E nos faz dignos de Adonai, participarmos Elion, do Jeová corpo e Jireh, do sangue do meu o Senhor Elohim, Jesus Deus Cristo. Shaddai, o Ashamá, o agora o Adorai. Visita cada um agora, Senhor, com o toque do teu Espírito. Eu sou O teu Espírito é quem convence. É o Senhor, libertador. O teu Espírito é quem perdoa. A rocha eterna, palavra O teu viva, bom sangue pastor. cubra todos Jeová nós nessa Nissi, noite. Jeová Rafa, Jeová nome de Shalom, Jesus. Deus Adonai, No poder do Adonai, Espírito o Santo de Elion, Deus. Jeová Jireh, Eu intercedo o em favor de Elohim, cada Deus Shaddai, santo, o de cada Ashamá, obreiro, Senhor, com toda de glória, cada o jovem, de cada Adorai. criança, de cada adolescente, de cada irmã do ciclo de oração. Eu intercedo em favor de todos, para que todos possam participar dignamente do teu corpo, através do teu perdão, da tua misericórdia, Senhor. Recebe teu santo nesta noite e nos faz participar com dignidade do teu corpo e do teu sangue. A tua vitória, o cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Uou, uou, ele ressuscitou. Uou, 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 ele ressuscitou. Agradeço a oportunidade. Porque Ele vive, posso crer.